Coisas como, por exemplo, é impossível estar chovendo e não estar chovendo ao mesmo tempo, né? Porque isso é uma contradição lógica. Então aqui a gente teria um tipo, então essa peça, né, tem um tipo de necessidade lógica, né? Às vezes a gente fala o seguinte: é impossível ser solteiro e casado ao mesmo tempo, porque solteiro significa não casado, né? Então aqui não tem nenhuma contradição lógica direta, né? Porque solteiro é um predicado, casado é outro predicado. Eu posso ter um sistema interpretar esses predicados de maneiras estranhas e não tem nenhuma contradição, né? Então não tem uma contradição lógica aqui. Mas aparentemente existe uma contradição, vamos dizer assim, analítica. Por quê? Porque solteiro significa não casado, né? Então se o cara é solteiro e casado ao mesmo tempo, tem uma coisa estranha aí, né? Outras vezes a gente fala coisas do tipo: é impossível construir um triângulo retângulo com três lados do mesmo tamanho, né? Por quê? Porque isso foi provado matematicamente, né? Então aqui a gente tem um tipo de necessidade matemática, né? Para facilitar, eu vou chamar essas três noções aqui: necessidade lógica mesmo, lógica, né? Necessidade analítica e necessidade matemática. Eu vou agrupar tudo aqui como necessidade lógica, tá? Isso não é completamente sem problemas, tá? Mas vamos pensar que sim, vamos pensar que toda necessidade lógica é uma necessidade analítica, né? E vamos supor aqui que a gente reduziu a matemática a lógica e definições, e também necessidades matemáticas são necessidades analíticas. A gente fica só com um tipo de necessidade aí que seria a necessidade analítica, que eu vou chamar de necessidade lógica, né? Mas a gente usa a noção de necessidade de outras maneiras. Por exemplo, você pode falar o seguinte: ó, você não poderia ter nascido de pais diferentes. Por quê? Porque essa pessoa que nascesse de pais diferentes não seria você. De alguma forma, existe algum tipo de necessidade na sua origem, né? Só que essa necessidade não é necessidade lógica, né? Isso seria um princípio metafísico, né? Por exemplo, defendido por Kripke, de que as entidades existentes têm suas origens necessárias, né? Então aqui a gente tem outro tipo de necessidade, que eu vou chamar aqui de necessidade metafísica. Tá linda a minha letra, né? O terceiro tipo de necessidade que a gente pode falar é o seguinte: eu posso falar o seguinte: olha, é impossível algo viajar mais rápido do que a velocidade da luz, ou pelo menos é impossível que algo acelere e ultrapasse a velocidade da luz. Por quê? Porque isso é uma lei da física, né? Então aqui, uma necessidade física, né? Uma necessidade que tem a ver com as leis da física, né? Então a gente tem pelo menos esses três tipos de necessidade, que supostamente não são física, não são coextensionais, tá? A gente resta saber, então, qual tipo de necessidade que está sendo usada aqui nesse argumento. Por quê? Porque eu falei na parte passada do vídeo que a lógica modal ela já nasceu com esse espírito meio pluralista, né? C.I. Lewis propôs vários sistemas. Falou assim: esses usam aí os sistemas que você quiser para modelar diferentes tipos de necessidade aí que vocês queiram modelar. E pode ser o caso, por exemplo, que um sistema seja bom, por exemplo, o S5 seja bom para modelar necessidade lógica, mas não seja bom para modelar necessidade física, né? Então precisa saber qual tipo de necessidade que está sendo usado aqui e se o KTB, né? Pelo menos o KTB é bom para modelar esse tipo de necessidade, né? A relação entre os tipos de necessidade, gente, geralmente a gente tem esse tipo de modelo aqui, ó, né? Então, aqui essa é a relação entre tipos de possibilidade, na verdade. Então, tem coisas que são fisicamente possíveis, né? Por exemplo, é fisicamente possível eu ir ali na geladeira pegar uma água. Tem mais coisas que são metafisicamente possíveis, mas não são fisicamente possíveis. Por exemplo, talvez sejam possíveis existirem seres que se comportam igualmente a mim, mas não têm consciência, né? Os tais zumbis filosóficos. Se essas coisas são possíveis, elas são metafisicamente possíveis, porque
no nosso mundo, as leis da física, as leis da psicofísica, na verdade, atam estados mentais com estados cerebrais, né? Então, não é fisicamente possível que um cara não tenha estados mentais e tenha um cérebro funcionando igualzinho ao meu. E você tem leis, ou possibilidades lógicas que são ainda mais abertas, né? Então, por exemplo, é possível que... deixa eu pensar aqui que não seja um exemplo que não seja muito complicado. Que um mesmo ponto seja todo azul e todo verde. Né? Não tem nada na noção de verde, na noção de azul que exclua isso. Né? Senão você precisaria definir azul como a exclusão de todas as outras cores. Né? Então seria um conceito gordíssimo, né? Infinitas cores. Né? Então isso é uma possibilidade lógica, não tem nenhuma contradição aí. Mas, supostamente, é uma impossibilidade metafísica. E é uma impossibilidade física também, né? Então você tem geralmente esse modelo aí. Possibilidades físicas são menores, mais possibilidades metafísicas e mais possibilidades ainda lógicas, né? E a relação com a noção de necessidade é ao contrário, né? Então você tem poucas necessidades lógicas, e aí você tem todas as necessidades lógicas são necessidades metafísicas, você tem novas leis da metafísica que não são leis da lógica, que fazem mais necessidades, e você tem mais necessidades ainda física, né? Porque tudo que é logicamente necessário é fisicamente necessário, tudo que é metafisicamente necessário é fisicamente necessário, e aí você tem, além disso, tudo as leis da física, da biologia, etc., que aumentam, né, as necessidades, né? Então, essa aqui, geralmente, é um modelo que a gente usa, né? Então, é bem plausível supor que o sistema modal apropriado para modelar necessidade lógica seja o mais forte de todos, ou seja, 5, tá? E daí o KTB também está servindo, né? Porque o KTB é mais fraco que o S5. Vamos pensar aqui utilizando a interpretação de analiticidade, né? Então, primeiro a gente pode pensar o seguinte, olha, se φ é uma verdade analítica, então φ é uma verdade, né? Então vamos pensar que a noção de necessidade aqui... Deixa eu botar aqui uma página, eu esqueci de... Acho que é uma nova página após. Certo. Então, vamos pensar que a noção de analiticidade aqui, ela explica a noção de necessidade. Então é o seguinte, se φ é analítico, então φ é verdade. Então, isso daqui, a gente colocaria assim, né? Já que a gente está interpretando a necessidade aqui como analiticidade. Se φ é analítico, uma verdade analítica, então φ é verdade. E isso parece ser verdade. Engraçadamente, isso parece ser uma verdade analítica, né? Que a gente poderia até colocar aqui um necessário aqui para essa verdade. Mas isso daqui, gente, nada mais é do que o axioma T, né? Então parece que o axioma T, ele funciona para a noção analítica de verdade analítica, de necessidade lógica, né? Pensando aqui como necessidade analítica, né? Bateu no cabelo todo. E isso aqui, como eu falei, é o axioma T. Mas a gente pode ir mais, a gente pode pensar o seguinte, ora, se φ é uma verdade analítica, então parece também ser analítico que φ é uma verdade analítica, né? Ou seja, se φ é uma verdade analítica, então também parece ser analítico que φ é uma verdade analítica. Por exemplo, se oncologistas são médicos, é uma verdade analítica, e ela é porque ela é verdadeira devido ao significado dos seus termos, né? Tem discussão aqui, mas vamos pensar nesse sentido mais simples, algo desse tipo. Então, oncologistas são médicos, é uma verdade analítica? Também seria uma verdade analítica, né? Porque ser uma verdade analítica quereria dizer exatamente isso, ser verdadeira em função dos seus termos, né? E isso aí é o axioma 4. Né? Então a gente já tem aqui um KT4, né? A gente já tem aqui KT4. O K e o NN a gente está dando de barato, que vai funcionar para tudo, tá?
por fim, né, vamos ver se o B também funciona, né? O B que é mais importante para a gente até do que o pato. Se φ é uma verdade analítica, então não φ é falso, correto? E, consequentemente, não φ não é uma verdade analítica. Então, se φ é uma verdade analítica, então, consequentemente, não é o caso de não φ ser uma verdade analítica, né? E isso mesmo parece ser uma verdade analítica. Então, a gente vai poder colocar aqui um quadrado, né? Então, se φ é uma verdade, é uma verdade, se φ não é nem se φ é uma verdade analítica. Se φ é uma verdade, não φ é falso, né? Então, se não φ é falso, não φ não pode ser uma verdade analítica, porque é falso, né? E isso parece advir da própria noção de verdade analítica, que algo falso não pode ser uma verdade analítica. Então, por isso que a gente coloca esse outro quadrado aqui. Só que isso daqui, gente, nada mais é do que o diamante, lembra? Então, isso daqui é o axioma B. Então, aqui, na interpretação de necessidade com analiticidade, a gente é plausível que funcione tanto o axioma T, quanto o axioma 4, quanto o axioma B. Então, a gente fica aqui com o sistema KT4B, que é igual ao S5, né? E é mais forte do que o KTB, né? A gente tem aqui o KTB. Então, se a possibilidade de Deus ali, todas aquelas noções de necessidade usadas por Plotkin no argumento dele forem a necessidade lógica, então tá beleza ele utilizar o KTB, porque o KTB parece ser um sistema adequado para modelar a necessidade lógica. Mas será que a necessidade lógica é a noção de necessidade adequada para o argumento modal, ontológico modal de Plotkin? Eu acho que não, né? Por quê? Vamos continuar usando aqui nossa interpretação de analiticidade e dizer que φ é logicamente necessário se sua verdade for determinada unicamente pelo significado das palavras que contém. Como a gente viu na primeira parte do vídeo, a segunda premissa parece ficar de boa com isso daí, né? Realmente, se a noção de Deus for definido como o ser necessário, parece que realmente que isso daqui é uma verdade analítica, de que se Deus existe, Deus necessariamente existe, já que a definição dele é um ser necessário. Então, por isso, a gente pode simplesmente colocar aqui o quadrado na interpretação de analiticidade. Tá, beleza. A segunda premissa, né? Mas não é tão fácil você defender que a primeira premissa seja uma possibilidade em termos de verdade analítica, né? Porque, vamos pensar assim, supondo que a necessidade implica possibilidade, né? O que é verdadeiro se a gente tiver o axioma T, ou até se a gente tiver o axioma D, mas eu não falei do D, poderíamos até dizer que se o ente necessário existe, então ele possivelmente existe. Só que isso aí, a gente chegaria a essa premissa aqui, ó. Se ele existe, ele possivelmente existe, e isso seria uma verdade analítica. Supondo que necessário significa algo como existente em todos os mundos possíveis, etc. Algo desse tipo. Mas esse condicional é diferente da primeira premissa, né? Talvez a gente possa defender a primeira premissa da seguinte maneira, que é uma maneira parecida com o que Plotkin defende, né? Apesar dele não dizer expressamente que ele está defendendo que é analítica, né? Os filósofos, às vezes, utilizam as noções como, por exemplo, necessidade conceitual, que aí você não sabe se ele está falando de necessidade analítica ou necessidade metafísica, entendeu? E acho que o Plotkin, ele segue muito por aí. A gente pode pensar o seguinte, ora, é possível D, isso quer dizer o quê? Não é necessário não D, né? Pela interdefinição.
E aí, realmente, não parece ser uma verdade analítica que Deus não existe, né? Não D aqui é Deus não existe. Não parece ser uma verdade analítica que Deus não existe, né? Então, até aí tudo bem. Então, parece que é possível que Deus exista. Só que o problema aqui é o seguinte. A gente pode pensar o seguinte, que é possível que Deus não dê, né? Ou seja, é possível que Deus não exista. Ela é interdefinível com não é uma verdade analítica que Deus exista. E realmente não parece ser uma verdade analítica que Deus exista. Parece ser uma verdade analítica isso aqui, que se Deus existe, ele é necessário. Mas não parece ser uma verdade analítica que Deus exista. Né? Peço pedindo desculpa aqui ao santo filósofo Anselmo, né? Que talvez discorde de mim, mas também ele tem uma definição mais forte de Deus, etc. Não vou entrar nesse ponto aqui. Mas o problema aqui é o seguinte. Se essa... Vou apagar aqui, vou botar uma prova que eu quero deixar aqui. Peraí que na caneta tá com a borracha maior. O problema é o seguinte. Se a gente for pensar que a verdade é possível que Deus exista, ela é justificada por uma noção, ou seja, não tem nenhuma contradição lógica, nenhuma contradição analítica com a existência de Deus, ou seja, a não existência de Deus não é uma necessidade lógica, a gente vai ter que assumir também que isso aqui também é verdadeiro. Né? Por quê? Porque também não parece... a existência de Deus também não parece ser uma verdade analítica. Né? Só que o problema é o seguinte, que da segunda premissa de Plântica, a gente pode provar o seguinte, que ou é necessário que Deus exista, ou é necessário que Deus não exista. Tá? Eu vou fazer essa prova daqui a pouco. A gente pode provar isso daqui a partir da segunda premissa de Plântica usando o KTB. Só que, gente, isso daqui usando o De Morgan, ele é equivalente ao quê? Não é o caso de não ser necessário que Deus existe e não ser necessário que Deus não existe. Né? E agora, fazendo aqui a interdefinição, isso daqui é equivalente a não é o caso de ser possível que Deus não exista e ser possível que Deus exista. Né? Então, como da segunda premissa a gente consegue provar isso, que eu vou provar daqui a pouco, e isso é equivalente a isso, o De Morgan em definição, todo sistema de Plântica fica inconsistente, né? Porque tudo bem, Plântica, você prova que Deus existe no seu sistema, mas aí também você prova tudo, né? Porque você consegue provar uma contradição no seu sistema. Eu preciso provar uma contradição no seu sistema, né? Se essa for a sua justificativa para a primeira premissa, né? Sua justificativa para a primeira premissa também justifica essa outra premissa aqui, e com essa outra premissa eu consigo provar uma contradição do seu sistema, né? Então, vou deixar aqui essa prova, escrever aqui de maneira mais formal, o seguinte, ó. Dessa premissa aqui, é necessário que se Deus existe, então Deus necessariamente existe. Você consegue provar em KTB, tá? Mas não em sistemas mais fracos. Depois eu vou botar até lá no site dos tabus para a gente ver isso. Você consegue provar o seguinte, que ou é necessário que Deus existe, ou é necessário que Deus não existe. Tá? E essa prova também vai ser interessante quando a gente for falar do artigo do Domingos daqui a pouco. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa prova? Primeiro, a gente vai, obviamente,
copiar a premissa, né? A premissa é a premissa 2 de Plântica. Isso aqui é uma premissa. E aí, de novo, vou fazer aquele bicondicional. Por quê? Porque nosso sistema tem T, né? Então a gente consegue derivar isso. Essa derivação a gente usa a premissa 1, a gente usa T, né? Vou até circular aqui, porque quer dizer que a gente precisa do T, e a gente usa a regra da necessitação. Beleza. Né? Então, novamente, vou dizer assim, então, dado isso, eu vou conseguir fazer substituição em contextos modais, né? Em contextos de necessidade e de possibilidade, claro. Então, a gente pode provar o seguinte, ora, ou Deus existe, ou Deus não existe, né? Terceiro excluído. Né? Isso aqui é o teorema do cálculo proposicional. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor, então, que Deus existe. Né? Isso aqui é uma suposição. Tá? Se Deus existe, a gente consegue, a partir da premissa 1, a gente usa o T na premissa 1, né, para ficar só com essa partezinha aqui. Vou fazer uma prova mais rápida, tá? A gente usa o T para ficar só com essa partezinha aqui, né? Vai ficar aqui. Né? A gente vai ter que colocar o T aqui, fazer um modus ponens no T e tal, mas não tem necessidade. Então a gente fez isso aqui utilizando 1 e T. Aqui a gente vai fazer um modus ponens, né? E vai concluir que necessariamente D. Então aqui é 4, 5 modus ponens. Né? Então eu vou apagar aqui o resto dessa linha porque não vai precisar. Né? Vamos continuar aqui. Então a gente provou que se Deus existe, Deus necessariamente existe. A outra possibilidade é Deus não existir. Isso aqui também é uma suposição. Ora, se Deus não existe, a gente pode, aplicando aqui o axioma B, a gente pode dizer o seguinte, é necessário que seja possível que Deus não existe. Né? Porque o axioma B diz que se φ é verdadeiro, é necessário que seja possível que φ. Né? Então, aqui a gente vai usar 7 e modus ponens em B. Beleza. Aqui a gente vai usar a interdefinição dos operadores e vai ficar com o quê? É necessário que não seja possível que dê, né? Que é 8 definição dos operadores. Olha. Só que aqui a gente tem que necessariamente isso aqui são equivalentes, né? Então, se nesse mundo possível aleatório é falso que D seja necessário, então nesse mundo possível é falso que D seria verdadeiro. Então a gente pode concluir aqui que é necessário não D. Né? A gente usou aqui 2, a gente usou meio que nossa substituição, vamos dizer assim. Beleza? Acho que aqui também a gente usa o lema, né? Que a gente provou na primeira vez. Então, beleza. Então, é o seguinte. Eu sei que ou D ou não D é verdadeiro. Se D for verdadeiro, é necessário D é verdadeiro. Se não D for verdadeiro, é necessário não D é verdadeiro. Então, eu não sei qual desses dois aqui é verdadeiro. Se é esse que é verdadeiro ou se é esse que é verdadeiro. Mas eu sei que um dos dois é. Né? Então, por introdução... Opa. Não se esqueci como é que conta. Por introdução da disjunção, a gente consegue concluir que necessário D ou necessário não D. Né? Então, é 6, 10, introdução da disjunção. Certo? Então, como isso daqui se segue em KTB da segunda premissa, você não pode simplesmente dizer que a primeira premissa é verdadeira porque a não existência de Deus não é analítica, né? A não ser que você consiga argumentar que a existência de Deus é analítica. Daí você não ia precisar nem desse argumento, né? Você já para fazer sua prova, né? Então esse aqui é um problema de utilizar
a interpretação de analiticidade para justificar a primeira premissa. Né? Quem tiver dificuldade com essas provas de dedução natural, você pode usar o site lá do robô, né? O site do Tableau, né? Não do robô. Para mostrar que essa fórmula aqui ela é implicada pela premissa 2 em KTB e em S5, mas não em sistemas mais fracos. Então eu vou pausar aqui a gravação porque eu vou abrir o site, né? Sempre dá medo de abrir navegador assim gravando, porque sei lá o que vai aparecer. Estamos aqui de volta. Então eu quero mostrar o seguinte, que acho que já tenho aqui, ó. Isso daqui, ou seja, que é necessário que se dê, então é necessário D, isso implica ou é necessário... eu tinha colocado errado, eu tinha colocado um I. Ou é necessário D, ou é necessário não D, tá? E vocês sabem que se essa implicação material for uma verdade lógica, o argumento é válido por motivos que vocês aprenderam em cálculo proposicional. Então, vamos ver. Isso daqui em S5, tá vendo? Ó, é válido, né? Então, você consegue derivar isso da segunda premissa do Plântica em S5. Vamos ver aqui agora em simétrico reflexivo, KTB. Né? Você vai ver que a prova é até maior. Tá? Mas sim, é válido, né? Tá vendo aqui? Válido. Agora vamos pegar só em K. Em K não é válido. Tá vendo? Aqui ele dá um contramodelo. Não é válido. Vamos pegar em KT. Não é válido, tá? Então, esse problema de tentar defender a primeira premissa a partir da interpretação de analiticidade, ele se dá exatamente no sistema que Plântica precisa para provar que Deus existe, certo? Então, esse aqui é o primeiro problema. Então, não pode ser aqui... então, a necessidade lógica não é a noção de necessidade dialética relevante para o argumento de Plântica. Ele precisa de outra noção, né? Não parece ser o caso de ser necessidade física, né? Porque algo é fisicamente ou nomologicamente necessário quando ela é determinada pelas leis da física ou pelas leis da natureza, né? Mas KTB dificilmente é o sistema modal adequado para modelar esse tipo de necessidade, né? Ao menos no contexto do argumento modal de Plântica, né? Por quê? Porque nesse contexto você consegue derivar isso daqui. Você consegue derivar isso daqui. Ou Deus é necessário, ou a existência de Deus é necessária, ou a não existência de Deus é necessária. Mas, assim, não me parece que a existência de Deus ou não existência de Deus é forçada por nenhuma lei da física, né? Não parece que a existência de Deus, nem caixa D, nem caixa não D, é uma consequência de nenhuma lei da física, né? Então, o que seria fisicamente necessário seria algo do tipo todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, blá, blá, blá. A primeira lei de Newton seria fisicamente necessária, né? Até de maneira trivial, porque ela é forçada por uma lei da física que é ela mesma. Mas não parece que a existência de Deus é forçada por nenhuma lei da física, da biologia, né, de qualquer ciência, e nem a inexistência. Tá? Então, não parece que aqui é a noção também que ele quer, a noção de necessidade física, né? Mas até aí tudo bem, né? Certamente os filósofos geralmente não estão interessados em necessidade física, né? Geralmente os filósofos estão interessados em necessidade metafísica, né? Que aí que está o problema, né? A necessidade metafísica, ela fica ali meio espremida entre a necessidade lógica e a necessidade física. A necessidade lógica e a necessidade física são mais bem definidas, né? Necessidade lógica é tudo que não é contraditório, ou tudo que não é contraditório, dado o significado das palavras, né? Se a gente for pegar a noção de analiticidade. Necessidade física é tudo que a possibilidade física é tudo que é compatível com as leis da física ou da natureza. E a necessidade metafísica, né? Teria a ver com as leis da metafísica, né? Mas, obviamente, é bastante complicado
saber quais são as leis da metafísica, né? Tem algumas teses de necessidade metafísica que são conhecidas. É uma questão que muitas vezes, né, eu falei, isso talvez seja o que Plantinga faz, muitas vezes os filósofos brincam com com o fato da necessidade metafísica estar meio ensanduichada entre essas duas, né? Então falam, por exemplo, de necessidade conceitual. Necessidade conceitual, a noção de conceitual, às vezes é próximo o suficiente de analiticidade para você falar, para você puxar a necessidade lógica quando é necessária, e ao mesmo tempo pode ser mais forte se for necessário, né? Então, esse que é o problema, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, a necessidade ou possibilidade metafísica fica aí ensanduichada entre essas duas, né? Por um lado, é aceito que toda possibilidade metafísica é uma possibilidade lógica, né? Nada que é logicamente possível é metafisicamente possível, né? Então, se é impossível estar chovendo e não estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, blá, blá, fazer do jeito que você quiser, isso também é uma possibilidade metafísica. Mas o inverso não é o caso, né? Parece haver possibilidades lógicas que não são possibilidades metafísicas, né? Por exemplo, não parece haver nenhuma contradição lógica com o fato de água ser diferente de H2O. Mas, supostamente, isso é metafisicamente possível, né? Aceitando aqui a tese de Kripke de que identidades são metafisicamente necessárias, né? Então, água, H2O, é uma necessidade metafísica que não é uma necessidade lógica, né? Eu dei outro exemplo. Um ponto ser totalmente vermelho e totalmente verde ao mesmo tempo é uma impossibilidade metafísica, né? Diz respeito à estrutura das coisas do mundo. Mas não necessariamente é uma possibilidade. Não é uma impossibilidade lógica, né? O conceito de verde não tem nada a ver, né? Algo é uma impossibilidade lógica, um ponto ser vermelho e não ser vermelho ao mesmo tempo, né? Mas ponto ser vermelho e verde não, porque não tem nada no conceito de verde que diga respeito a vermelho, né? A não ser que a gente pegasse todos os conceitos e definissem eles todos por negação, né? Então, verde é tudo que não é verde, né? Todos os tons, todos os infinitos tons de vermelho, de amarelo, né? Então esse aqui é o não vermelho A, não vermelho B, não vermelho C, não. Mas isso aí é uma coisa bastante complicada, né? Então, e por outro lado, né? Há possibilidades metafísicas que não são possibilidades físicas. Por exemplo, eu falei também no começo, pode ser possível, não sei se acho que eu já escrevi até um artigo dizendo que não é, mas muitas vezes se diz que é possível, é metafisicamente possível que existam zumbis filosóficos, ou seja, sistemas que tem, né, que é átomo por átomo igual a mim, um sistema que é átomo por átomo igual a mim, tem todos os estados cerebrais iguais aos meus, mas não tem estados de primeira pessoa, não tem estados fenomenais, né? Não sei se isso é possível, mas se isso for possível, isso é uma possibilidade meramente metafísica. Não é uma possibilidade física ou nomológica, né? Porque dado o que a gente sabe de neurologia, etc., qualquer ser que tivesse o cérebro funcionando igualzinho a mim, teria os mesmos estados mentais que eu tenho, né? Então, como eu falei, a necessidade e possibilidade metafísica fica aí nesse meio termo. Então, quem sabe a possibilidade de Deus seja uma dessas possibilidades, né? Que estão aí no meio termo, né? Mas será que o KTB é um sistema formal adequado para modelar a necessidade metafísica? E é aqui que as coisas ficam complicadas, né? Existem filósofos que defendem que não, tá? O Domingos, no artigo dele, até cita um artigo de Salmon, né? Que é um artigo bastante famoso. Eu vou colocar na descrição do vídeo a bibliografia do artigo de Domingos Faria, né? Porque eu vou falar aqui de alguns artigos que ele cita, então vocês vão lá na descrição do vídeo e olha. Tem um artigo de Salmo chamado A Lógica do que Poderia Não Ter Sido. Não, do que poderia ter sido, né? Mas só que pelo que eu me lembro, eu já li esse artigo, pelo que eu me lembro, o Salmo ele está objetando o axioma 4 nesse artigo, né? Então, como a modo como eu fiz a prova não depende do axioma 4, então não é uma boa maneira de objetar o uso do KTB no argumento ontológico modal de Plantinga, objetar o axioma 4, porque ele não usa o axioma 4, né?
Então, serve para dizer que S5 não é um sistema bom para a necessidade metafísica, né? Por quê? Porque o S5 implica o axioma 4. Mas há outros filósofos, né? Eu lembrei, quando eu estava lendo um artigo de Domingos, eu lembrei, né, que quando eu estava estudando para concurso, teve as partes sobre modalidade e eu tinha feito anotações sobre isso, né? Então, minhas anotações meio confusas, né? Porque eu não estava lá preocupado, eu estava escrevendo um artigo, então eu não estava preocupado em colocar bibliografia em tudo. Então tem algumas coisas que eu lembro de onde foi que eu li e outras coisas eu não lembro, tá? O que eu lembrar eu vou dizer, de onde eu li, o que eu não lembrar, vocês procuram, tá? Há outros filósofos que argumentam diretamente contra o axioma B, né? Mas vamos deixar o T para lá. O T é aceito, tá? O T, todo mundo aceita que se algo é necessário, esse algo é o caso, tá? Seja necessidade física, metafísica ou lógica, tá? Todo mundo aceita isso. O problema é o B, tá? As pessoas objetam B, né? Só que a gente precisa do B. Deixa eu botar aqui nova página. A gente precisa do B para fazer o argumento, né? E o David Armstrong, o grande David Armstrong, oferece um argumento contra o axioma B. Só que esse argumento ele depende de algumas coisas que você que são bem específicas da filosofia de Armstrong e vocês podem não aceitar, né? Então, esse argumento pressupõe uma visão combinatorial dos mundos possíveis, de maneira bem tosca, né? Tem até algumas exceções que o Armstrong aceita, mas de maneira bem tosca, uma visão combinatorial dos mundos possíveis é o seguinte: olha, são possíveis mundos em que as criaturas que estão no nosso mundo estão combinadas de outras maneiras. Um mundo em que eu não exista, por exemplo, é possível. Um mundo em que eu faça outra coisa, etc. Ou que eu possa até ter novas criaturas, mas essas novas criaturas elas são formadas a partir de junção de criaturas desse mundo, né? Fala aqui criaturas como sendo pessoas, mas você pode pensar em entidades elementares, como partículas, etc, né? Então ele precisa dessa noção. E precisa também de outra noção, que é o modo como Armstrong vê universais, né? Então Armstrong ele acha que existem universais, só que ele acha que não existem universais instanciados, né? Então, de alguma forma, a existência de universais é parasitária da existência dos indivíduos que têm aqueles universais, né? Então, Armstrong argumenta o seguinte, ó, vou ler aqui Armstrong dizendo: como é que se pode negar que um certo universal simples pode não ter sido instanciado? Né? Então, eu tenho aqui um universal simples, uma cor, né? É possível que nada seja vermelho, né? Então, tem esse outro mundo possível em que as coisas vermelhas não existem. Né? Ou seja, os indivíduos que estão no nosso mundo, que são vermelhos, eles não existem naquele mundo e, consequentemente, o vermelho não existe naquele mundo. Tá? O universal vermelho não existe naquele mundo, né? Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar que Φ é o universal vermelho, né? É o universal vermelho e é possível que Φ não exista, né? É possível que Φ não exista. Mas perceba o seguinte. Voltando às palavras de Armstrong, mais fazer da suposição é supor que naquela realidade contraída, né? Ou seja, aquela realidade tem menos indivíduos do que na nossa, porque os vermelhos não estão lá. Naquela realidade aqui não tem coisas vermelhas, o vermelho não é possível, né? Então, é o seguinte, o vermelho existe, mas não é necessário que seja possível que o vermelho exista. Por quê? Porque é possível que o vermelho não exista e o vermelho existe no mundo atual, é possível que ele não exista, e naquele mundo possível, é impossível que o vermelho exista. Né? Então, o vermelho existe, mas não necessariamente é possível que ele exista. Né? Então, daí isso aqui é a negação do axioma B. Né? Porque a negação de P
implica que é P e não Q, né? Peguem lá o axioma B, né? O P é o φ e o Q é a parte modal que está no consequente. Faça lá as trocas de caixa para diamante. Vocês vão ver que isso aqui é a negação do axioma B, né? Então, o Armstrong, ele argumenta isso, né? Que o axioma B não vale porque é possível ter universais que existem no nosso mundo, mas eles não são necessariamente possíveis, né? Por quê? Porque tem mundos em que eles não existem, né? Inclusive, no mundo em que ele não existe, esse mundo não acessa nosso mundo de volta. Nosso mundo acessa, né? Vamos pensar aqui na interpretação do axioma B como a relação de acessibilidade por simetria, né? Eu não falei disso no vídeo anterior, mas depois vocês procuram, né? Então, nosso mundo acessa um mundo em que o vermelho não existe, só que esse mundo não acessa de volta o nosso, né? No mundo em que o vermelho não existe, não é possível que o vermelho exista, né? Então, dessa maneira, a relação não é simétrica e o axioma B não vale, né? Só que, obviamente, esse argumento ele não é persuasivo para alguém que não aceita essa visão combinatorial de mundos possíveis ou que não aceita a teoria dos universais do Armstrong, né? Só que a gente pode pensar aqui num argumento que não depende desse pressuposto, né? E aqui, eu sinceramente não lembro onde foi que eu vi esse argumento, se eu vi em algum lugar, estava nas minhas anotações, tá? Eu esperava que se caísse essa questão eu ia jogar esse argumento aqui, mas eu não anotei de onde foi que eu tirei ou se eu pensei, não sei. Talvez esteja aí em alguma Stanford Enciclopédia da vida. Se vocês souberem onde é que está esse argumento, quem foi que fez, bota aqui no comentário, né? Então, eu existo, né? Isso é uma verdade. Eu existo. Mas será que é necessariamente possível que eu exista? Tem muitos mundos possíveis em que eu não exista, né? Eu, diferentemente de Deus, não sou o ser necessário, infelizmente, né? Então, tem muitos mundos em que eu não existo. Em alguns desses mundos, meus pais não existem. Em alguns desses mundos, os pais dos meus pais não existem. Os pais dos meus pais não existem. E né, em alguns desses mundos, toda a minha linhagem não existe, né? Exceto talvez a bactéria, o ser unicelular inicial, né? Será que nesses mundos em que toda a minha linhagem não existe, é possível que eu exista? Se a gente pegar aqui a necessidade da origem, né, que é uma tese defendida por Kripke também, pode ser até que exista nesse mundo em que toda a minha linhagem não existe. Pode até ser que exista, seja possível que exista alguém muito parecido com eu. Mas esse alguém não vai ser eu, né, porque ele não tem a mesma origem que eu. Aí, claro, você pode pensar assim, mas nesse mundo será que... Por isso que eu falei tudo da linhagem, né? Porque, é possível que o segundo exista, ou que o terceiro da linhagem exista, né? Mas aí talvez seja muito complicado, né? Mas o axioma B, ele diz o seguinte: se eu existo, é necessário que seja possível que eu exista. E não parece ser esse o caso se a gente pensa na necessidade da origem, né? Então, talvez o KTB seja um sistema forte demais para a modalidade metafísica, né? Talvez sim, talvez não, né? Aqui, como eu falei, as coisas ficam mais complicadas, né? Você pode defender que sim. Pode contra-argumentar esse argumento que eu dei, etc. Não é uma questão de prova lógica como era os outros, né? Mas aqui, para você que quer defender o argumento ontológico modal, você tem que defender isso. Tem que defender que KTB é um sistema bom. Né? Pensando aqui que a necessidade em vigor é necessidade metafísica, né? Você tem que defender que o KTB é bom para a necessidade metafísica. E dois, defender que a primeira premissa é verdadeira com necessidade metafísica, né? Agora, gente, eu falei isso, eu tinha a intenção de falar do artigo do Domingos Faria, né? Eu falei isso, Domingos Faria. E eu falei isso tudo, isso agora eu vou meio que entrar no artigo, tá? Deixa eu até botar a fotinha dele aqui. Aí. Que o Domingos Faria, ele tem um ponto aqui bastante interessante no artigo, né? Pô, fez toda essa discussão aqui sobre KTB, ele é bom para modelar necessidade, que tipo de necessidade, etc. E o Domingos, ele meio que falou o seguinte, em vez de a gente ficar discutindo isso tudo, se KTB é bom para modelar necessidade metafísica, física, blá, 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 blá,
Vou fazer o seguinte, vou propor um argumento ontológico mais simples que não precisa do B, né? E ele faz isso, tá? Ele, no artigo, ele fala que o argumento dele não precisa do B, não precisa do T. Eu discordo que não precisa do T. Mas até aí tudo bem, porque o T todo mundo aceita, tá? Mas o importante é que não precisa do B. Então, esse argumento que ele propõe, ele tem a primeira premissa é igual à do Plantinga, tá? É necessário D. A gente vai ter que discutir como é que a gente vai defender essa premissa, né? Porque que é metafisicamente possível que Deus exista. Mas a segunda premissa é diferente, né? Então, em vez de eu ter aquela premissa, essa premissa aqui, né, que diz respeito aqui, essa segunda premissa aqui, que diz respeito à definição, né, seria uma verdade analítica, a gente vai ter uma premissa diferente, que é a seguinte: ou Deus existe, ou necessariamente Deus existe, ou necessariamente Deus não existe. Né? Vocês já viram essa fórmula antes, né? E aqui, gente, obviamente é muito fácil você provar, né? Provar que Deus existe. A prova é a seguinte: